O internauta Francisco Donis encaminhou-me o comentário que aqui está ontem. Diz assim o Francisco Donis, abre aspas: Bom dia, grande professor Eustáquio. Tenho assistido aos seus vídeos há algum tempo. De início, alegrei-me profundamente, pois, depois de tanta procura, finalmente encontrei vídeos tão esclarecedores e de um grau de contundência e veracidade irrefragáveis. Nobre professor, como o senhor bem assinala, para muitos de nós ateus, é muito difícil entender como os religiosos não conseguem ver algo tão óbvio, tão simplório, tão elementar como a debilidade da crença religiosa. E isso se dá de acordo com suas certeiras palavras em razão do fanatismo. Não querer aceitar a verdade por não ousar raciocinar um pouquinho é de longe o pior dos suicídios, o suicídio intelectual. Poderia-se aqui elencar milhares de argumentos que massacram incontestavelmente a existência desse ogro cruel, inexistente, descrito por essa cartilha de maus hábitos, a Bíblia. O Senhor brilhantemente utiliza este próprio compêndio imutável dos cristãos para mostrá-los a cultura de um povo atrasado e injusto, em detrimento do que a nossa sociedade e a própria legislação preconizam hoje. A verdade é que somos enganados e doutrinados desde que nascemos. Como assevera Dawkins, não existem crianças religiosas, e sim crianças de pais religiosos. A religião nos é empurrada goela abaixo, e, por sorte, sempre fui muito curioso e instigativo o suficiente para não confiar nela. Fecha aspas. Eis aí, portanto, o brilhante comentário do internauta ateu Francisco Donis. Vamos agora à análise feita pelo cearense de Sobral, comedor de rapadura. Bom dia! Hoje são 22 de maio de 2016, domingo, Brasília, Distrito Federal. Este o terceiro vídeo sobre o comentário do internauta ateu Francisco Donis. Terceiro vídeo. Estou aqui analisando alguns trechos do comentário brilhante e inteligente do ateu Francisco Donis. Vamos a mais um trecho. Muito bem. O Francisco Donis diz aí em seu comentário, ele traz uma citação do cientista, o biólogo britânico Dawkins. E ele traz aí uma das afirmações do Dawkins. O Dawkins diz assim, transcrito por Francisco Donis: não existem crianças cristãs, e sim crianças de pais cristãos. Muito bem, fecha aspas aí. Eis uma afirmação do cientista Dawkins, trazida aqui em seu comentário pelo Francisco Donis. Ora, o que o Dawkins diz, homem inteligentíssimo, o que ele diz é a mais pura verdade. Não há como você ir contra a verdade. O Dawkins diz assim: não existem crianças cristãs, mas sim crianças de pais cristãos. Isso é a coisa mais fácil de ser provada. E as provas são claras, são públicas, são cristalinas. Quem não enxerga essas provas
é porque está cego pelo fanatismo, e no caso, o fanatismo religioso. Muito bem, uma criança, vou explicar aqui a verdade dita por Dawkins e trazida pelo internauta Francisco Dones. Uma criança nasce ateia. Uma criança não tem línguas, nasce sem línguas, nasce sem vestuário, sem roupas. Uma criança nasce sem religião alguma, nasce sem Deus algum. Tudo isso vai ser colocado na cabeça da criança ao longo de sua criação. Então, um pai cristão, por exemplo, o marido é cristão, a esposa é cristã, eles vão a uma igreja e levam ali o filho recém-nascido. Por exemplo, a criancinha, vamos colocar aí uma criança de 2 anos de idade, pronto. O pai cristão, a mãe cristã, leva aquela criança a uma igreja cristã, obviamente, seja católica ou evangélica. A criança não é cristã. O pai é, a mãe é, mas a criança não. A criança, ela nem tem ideia do que é cristianismo, nem islamismo, nem hinduísmo, nem shintoísmo, nem budismo. A criança, ela é conduzida por seus pais. Se aqueles pais são cristãos, aquela criança será levada a uma igreja cristã. Se os pais são budistas, aquela criança será levada a um templo budista. Se os pais são adoradores do islamismo, aquelas crianças serão levadas a templos ali do islamismo. Ou seja, a criança não tem Deus algum, não tem religião alguma. Tudo isso é em relação a seus pais. Seus pais, sim, são cristãos, podem ser budistas, mas a criança não, coitada. A criança é inocente, ela é levada por seus pais, ela não tem religião alguma. Então, quando um pai diz, meus filhos, minha filha é cristã, em relação a uma criança com 2, 3, 4, 5, 6 anos, nada. Criança não é cristã, criança não é budista, seus pais sim. Isso é a coisa mais fácil do mundo de se provar. As provas estão aí, claras, cristalinas. Richard Dawkins, homem inteligentíssimo, só diz a verdade. Não engana ninguém. Pois aí está a verdade. Criança não tem religião. Criança não tem deuses. Ela é levada por seus pais. É a mesma coisa em relação ao vestuário. Uma criança com apenas 2 anos de idade, recém-nascida, com 2 anos de idade, com 3 anos, 4, 5, essa criança não veste a roupa que quer. Não veste. Uma criança que, com 1 ano de idade, ela não veste a roupa que quer. Ela veste a roupa que seus pais escolhem. A mesma coisa é em relação à religião. A criança não escolhe, não sabe o que é cristianismo, não sabe o que é budismo, não sabe o que é islamismo, não sabe o que é shintoísmo, nada. Ela é apenas conduzida por seus pais. Daí a afirmação verdadeira, incontestável, do cientista biólogo ateu Richard Dawkins, trazida aqui pelo comentário do Francisco Dones. Portanto, aí, mais uma verdade nua, crua, cristalina, que fora do ateísmo não há salvação. Fora do ateísmo não há salvação. Obrigado aí, Francisco Dones, por seu comentário brilhante.